Você acompanha a partir de agora TV Saber. Apresentação Gil de Oliveira. Um forte abraço a você, telespectador amigo da TV Cidade, TV Saber no ar. Hoje iremos falar com Aline Alves Ananias, assistente social da Irmandade de Misericórdia de Taubaté, uma instituição que busca, através de ações sociais, como atividades físicas, a preservação da saúde física e mental de idosos. Um trabalho merecedor de todos os elogios. Aline, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença. Obrigada, eu que agradeço o convite. Aline, diversas atividades físicas são oferecidas na Irmandade, como hidroginástica, musculação, pilates e tantas outras. Essas atividades, elas são com elas por especialistas? Sim, todas as atividades que a instituição desenvolve tem um profissional responsável e capacitado para aquela atividade que ele desenvolve, né? A instituição ao todo são uma média de 14 atividades desenvolvidas, né? E alguns profissionais acabam desenvolvendo mais de uma, porque tem mais de uma especialidade para isso, né? Trabalhamos com atividades em grupo, então nossas atividades da instituição todas são trabalhadas com idosos em grupo, não individual. O único atendimento individual que a instituição oferece são os atendimentos de massagem, que a gente tem uma fisioterapeuta que é a professora de pilates, e ela também tem alguns horários específicos para massagem, para esses alunos que estão em processo de dor. Então, esse atendimento é individual, porém as atividades todas trabalhamos em grupo, algumas atividades com até 30, um pouco mais alunos, né? Porque consegue trabalhar com um número grande de alunos, como o Tai Chi Chuan, ginástica aeróbica e ritmos. As demais atividades, uma média de 20, 22, 23 alunos, e algumas com apenas 10 alunos, porque é necessário um olhar mais específico para esses alunos, para não ter risco de lesão, questão de espaço físico, e o tipo de atividade que é necessário um número menor de alunos, como a musculação, o pilates, o treinamento funcional, os cursos de informática e celular, a oficina de contos, clube do livro. Isso a gente não consegue trabalhar com um número muito grande de alunos, porque perde um pouco a qualidade, então é necessário trabalhar com um número menor. Aline, quais os horários dessas atividades? A instituição ela funciona de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e das 14 às 18, tendo apenas aulas terça e quinta das 18 às 19, para alguns alunos que a gente possui, que são idosos e que ainda trabalham. Então a gente tem apenas 2 turmas de terça e quinta noturna, que é das 18 às 19, que é uma turma de musculação e uma de hidroginástica. O restante é tudo no horário comercial mesmo. Olha, outra atividade a se destacar que é com relação à leitura, através de um item que nós chamamos de descontraído, Clube do Livro. Como é que se dá? Isso. O Clube do Livro é uma atividade que a instituição desenvolveu para estar estimulando a leitura, essa parte cognitiva do idoso, né? A instituição tem uma biblioteca que deixa à disposição para esses alunos, porém ela era pouco utilizada, menos utilizada do que nós gostaríamos, né? Então o diretor da instituição, José Roberto, teve a ideia de estar desenvolvendo esse Clube do Livro dentro da Irmandade. Eu fui estudar um pouquinho a forma da gente estar desenvolvendo lá, e a gente iniciou, né? Eu iniciei com esse Clube do Livro, onde ele acontece dentro da biblioteca. Eu trabalho com até 10 alunos por grupos, né? Por encontros. E esses encontros são feitos lá, onde eles podem estar tanto emprestando os livros da instituição, como lendo os livros que eles podem ter, ou ganhou algum livro de presente. Nesses encontros eles podem estar trazendo por escrito a sua interpretação do livro lido, e além disso eles também falam, né, fazem um relato do que eles entenderam daquele livro. Então vai gerando reflexões, bate-papos, a gente vai ligando às vezes algumas histórias lidas no livro com situações do nosso cotidiano. Então é um momento bem de descontração, bem gostoso mesmo. Na verdade, é uma maneira descontraída de aproximar o idoso da leitura. Exatamente. E eles em determinados casos, eles se interessam mais, continuam esse interesse? Sim. Por exemplo, essa sua atividade na leitura, ela tem uma sequência com o mesmo grupo? Com o mesmo grupo.
Exatamente. A gente tem encontros com o mesmo grupo. Eu tenho grupos que são de terça-feira às 3, eu tenho grupos que são de quartas-feiras às 3, então é o mesmo grupo que vai se encontrar naquele dia da semana e naquele horário. Sempre o mesmo grupo. Por que a gente trabalhar sempre com o mesmo grupo? Porque o objetivo maior da instituição é o fortalecimento de vínculos. E quando a gente consegue estar com esse grupo por um tempo, a gente vai fortalecendo vínculos, vai criando laços, então a gente se sente mais confortável, tanto para estar falando, desenvolvendo essa questão da fala, para estar fazendo novas amizades. Então a gente fica mais, como que eu posso dizer, eles ficam mais à vontade de estar podendo falar, porque muitas são pessoas mais tímidas, algumas já têm uma facilidade maior, e essa proximidade, essa continuidade do mesmo grupo, das mesmas pessoas, facilitam isso. Aline, qual critério que você usa, por exemplo, para a escolha de um idoso para participar dessa atividade do livro? Do livro? Muitos professores já encaminham, até por saber que aquele aluno gosta de leitura, às vezes comentou, como às vezes também em situações que eu vejo alunos que ficam mais isolados, são mais solitários, então eu já procuro aproximar ele de atividades que são mais lúdicas, mais dinâmicas, que existe conversa, porque na atividade física, por mais que você até consiga conversar com um colega que esteja próximo, mas você tem que se concentrar no movimento que está sendo feito, naquele movimento que o professor está passando, ele fica corrigindo postura, então você não consegue naquele momento conversar muito. Então, quando tem algum aluno que é mais solitário, se mantém mais isolado, eu já procuro aproximar mais esses grupos que a gente consegue trabalhar isso. E quais os autores, os livros? São diversos, né? A gente tem na biblioteca tanto a parte de literatura estrangeira, literatura nacional, são muitos. Aline, a oficina de contos e reflexões, sabe que é uma atividade assim, das mais interessantes. Como é que ela se dá? Sim, essa atividade ela é nova, né? Não faz muito tempo, foi no ano passado que ela iniciou. Foi uma atividade desenvolvida para a gente trabalhar exclusivamente com os alunos que estão em vulnerabilidade social. Então, são aqueles alunos que estão em processo de sofrimento, né? Infelizmente, alguns sofrendo violência, um dependente químico na família, eles estão em situação de risco, né? De violação de risco. Estão com vínculos familiares rompidos, então são esse tipo de público que eu convido, converso, explico sobre o projeto, né, e convido a participar dessa oficina de contos. Então sou eu, que sou assistente social da instituição, o Jagdeep, nosso professor de yoga, que é de formação, ele é psicólogo, a gente está junto nesse projeto, a gente desenvolveu junto esse projeto, ele teve a ideia inicial e eu consegui me moldando para o nosso público, para trabalhar especificamente com esse público em vulnerabilidade social. Então, através de leitura de contos, o objetivo desse projeto é fazer com que esses alunos consigam reconhecer seus próprios sentimentos e, a partir daí, a gente conseguindo fazer com que eles consigam lidar melhor com as situações do dia a dia, com as adversidades da vida, trabalhando com um grupo de no máximo 10 pessoas, tendo toda a questão em cuidados de ética, de sigilo. Então a gente trabalha com um ambiente fechado para que ele se sinta acolhido, confortável, e também vai fortalecendo vínculos com esse grupo. Então a gente trabalha bastante em empatia, onde eles vão conversando e expondo situações, linkando com os contos que a gente vai lendo, né? Que cada conto vai trazer um tema, né? Propício para aquela situação. Então às vezes conto que vai falar sobre ansiedade, sobre depressão, fala sobre comodidade, orgulho, então assim, só que de forma lúdica, muitas vezes de forma divertida, descontraída, então ele consegue falar de seus problemas linkando com um conto que a gente leu, fica mais fácil, né? E a partir daí eles vão criando um vínculo com os outros componentes do grupo, montando uma rede de apoio, então assim, tem tido resultados muito positivos, está sendo bem bacana. Aline, numa situação dessa, por exemplo, vocês percebem um determinado aluno ou uma determinada aluna apresenta um caso sério de violência familiar. A Irmandade toma uma atitude de visita a essa família? Precisa tomar. Quando a gente consegue identificar essa questão de violência,
eu preciso entrar em contato com a família, muitas vezes a gente precisa encaminhar para o CREAS, que é um órgão que daí fica responsável por isso, então precisa estar tomando as medidas cabíveis para cada situação. É que nem sempre a violência é física, né? Existe violência verbal, violência emocional, então existem diversas situações ali, e até pessoas que já passaram por esse processo, né, policial, de delegacia, de divórcio, com violência, então já está sendo tomadas essas providências, porém essa parte emocional fica um pouco de lado, então a gente consegue trabalhar nesse projeto. No caso de você detectar uma certa ansiedade e depressão, também vocês encaminham internamente para uma psicóloga, um psicólogo? Isso. Na instituição a gente não tem um trabalho de atendimento terapêutico, né? O nosso professor, que é psicólogo, ele é professor de yoga. A linha de yoga que a instituição trabalha é focada em relaxamento mental, então eu já trabalho bastante essa parte de ansiedade, de respiração. Porém, a gente encaminha daí para a rede pública, né? Para psicólogos que é rede pública, ou entra em contato com a família, explica a situação. E a gente vai, esse grupo que a gente também dá um suporte muito bacana, mas que não supre essa questão, muitas vezes, de uma necessidade individual de terapia, então isso ele é encaminhado também e orientado para isso, mas a gente vai tentando ocupá-lo, né, com as atividades da instituição para que esse momento seja mais tranquilo e mais leve. Aline, qual a satisfação que você tem quando você percebe o retorno de um aluno ou de uma aluna que ela chega naquele estado crítico e daí você percebe uma mudança positiva? Isso é maravilhoso, né? E, assim, é muito gratificante. Graças a Deus, eu estou há 16 anos lá na instituição. A gente tem uma equipe muito comprometida. Então, a gente realmente consegue ver resultados o tempo todo, assim. Isso é muito bacana. A gente consegue ver que como trabalhar a qualidade de vida no idoso é importante, né? E como os centros de convivência são importantes para esse público. E a gente tem conseguido ver resultados bacanas, importantes, que fazem a diferença na vida deles e que de fato a gente consegue mudar vidas ali do lado positivo. Você tem uma equipe multidisciplinar, Isso. a Irmandade, para atender todo e qualquer caso. A gente atende especificamente o público idoso, né? Esse idoso ele precisa ser munícipe, né? É porque a gente não consegue atender outros municípios até por questão de tamanho, estrutura física da instituição. E para as atividades físicas eles precisam estar liberados pelo cardiologista, né? Ter esse atestado de liberação cardiológico. Esse atestado tem que ser renovado anualmente e quando o aluno já tem mais de 80 anos ou tem alguma cardiopatia, semestralmente. A partir daí a gente vai estar encaminhando ele para as atividades, é feito o acolhimento por mim. Então a gente vai entendendo melhor qual que é a situação dele, o que ele precisa ser atendido, qual atividade que é mais o adequada a ele. A partir daí a gente vai trabalhando esse acolhimento e ele vai ficando com a gente o tempo que ele quiser. Aline, uma atividade interessante que ela acompanha, por exemplo, a tecnologia, os avanços tecnológicos, que é a questão do celular e da informática. Sim. Como é que se dá esse trabalho? A informática a gente já tem há muitos anos, né? Acredito que desde quase o início da instituição, então sempre foi procurada, e essa parte de a gente colocar o nome de técnicas para celular, ela é mais recente, principalmente com a pandemia, foi aumentando a necessidade de iniciar um curso desse na instituição, porque a pandemia nos deixou, né, num isolamento, onde a nossa comunicação era praticamente toda por celular. Muitos alunos são sozinhos, não conseguiam mexer no celular, alguns tinham filhos, mas por conta do isolamento não podiam ter contato com eles, e pagar contas começou a ser necessário ser pelo celular, movimentação bancária, até compras pela internet, utilizando o celular. Então a gente desenvolveu um curso onde o professor vai ensiná-lo a mexer no seu próprio celular, então ele precisa ir com o celular para essa atividade, né, para esse curso, ele leva o seu próprio celular e o professor vai ensinar as funções, né, que o celular dele tem e ensiná-lo a mexer
nessa parte de rotina cotidiana para facilitar a vida dele, para dar mais autonomia a ele, mais independência, né? E para que ele consiga de fato entrar nesse caminho que a gente tá indo, né? Onde quase tudo agora é de forma virtual, mas de forma segura, mostrando para ele que infelizmente existem golpes, qual que é a forma dele tentar bloquear, né, o máximo possível essa questão, sempre orientando. Aline, quais os critérios usados para que um idoso possa fazer parte do seu grupo, fazer parte da Irmandade de Misericórdia? E existe uma faixa etária? Sim, a gente atende idosos a partir de 60 anos, como eu falei anteriormente, ele precisa ter atestado do cardiologista, liberando para atividade física, e quando esse aluno chega até nós, muitas vezes já com encaminhamento médico para alguma atividade específica, a gente não trabalha com lista de espera, né? Já faz alguns anos que a instituição não trabalha. Então, todo idoso que chega com essa documentação, né, com os seus documentos pessoais, um comprovante de residência ou atestado cardiológico liberando para atividade física, ele já é inserido na instituição no que a gente tem vaga disponível. Algumas vezes não é o que ele gostaria no momento, não é até o que o médico indicou, porém sempre a gente vai encaixar naquilo que ele está liberado, que seja adequado pela condição física dele. E aos poucos, para a gente não mantê-lo numa lista de espera, a gente já faz esse acolhimento e já encaixa no que é disponível. Nesse acolhimento eu faço o cadastro social dele para conhecer toda a realidade social desse idoso e também a questão física, porque a gente tem reuniões com a equipe numa rotina grande, onde eles já traçaram para mim o perfil para cada tipo de atividade. Então, cada tipo de atividade, o profissional da instituição já me mostrou qual é o tipo de perfil que eles precisam para que aquele aluno possa ter condições de fazer. Então, eu já consigo, eu e a profissional que fica na recepção, a gente já consegue dar uma direção para esse aluno de qual seria a atividade mais adequada a ele. Isso que eu ia perguntar. Então, depois dessa triagem feita por você o direciona para uma atividade mais específica para aquele caso. Isso, a gente já consegue fazer isso e, claro, o atestado médico também nos auxilia nisso com as indicações que ele faz, que alguns médicos colocam toda uma orientação. Então, isso já facilita também bastante. Com relação à enfermaria da Irmandade, como é que é feito esse trabalho? Então, a nossa enfermeira, ela fica todos os dias, né, de segunda a sexta, durante todo o horário de atendimento da instituição, período da manhã e da tarde. Ela fica ali disponível para algum problema que possa estar acontecendo, algum mal-estar que possa estar acontecendo com algum aluno durante sua atividade, mas também tem algumas funções específicas dela. São todas as anamneses, então todos os alunos que entram para a atividade, eles precisam passar por ela para fazer uma anamnese, que é onde ela vai coletar dados e informações sobre a condição física desse aluno, se ele já possui alguma patologia, medicamentos que ele toma. E essa anamnese fica tanto no programa dela, como também é encaminhado para os professores para que eles conheçam esse idoso que eles estão recebendo na sua aula. E também, além disso, ela faz as avaliações de pele para os alunos que fazem atividade na piscina, né, para que não exista nenhum risco de contaminação mútua dentro da água. Semestralmente ela repete essa avaliação e também ela faz os exames de bioimpedância, que a instituição adquiriu esse equipamento para a gente conseguir dar mais qualidade para a atividade, né, para o que ele desenvolve. Então, com esse exame, os nossos professores conseguem analisar, mediante esse resultado do nosso aluno, se realmente aquela atividade está surtindo efeito para ele, se é necessário que a gente encaminhe para uma outra atividade, ou até orientá-lo com questão de encaminhar para a parte de nutrição, às vezes algum médico que ele precisa estar sendo encaminhado, então a gente consegue dar um atendimento com melhor qualidade para ele a partir desse exame que a nossa enfermeira realiza. Aline, é evidente que a disciplina é um ponto a ser seguido por todos os alunos e alunas. E aquele ou aquela que às vezes foge um pouco, pisa fora da linha, quais são as medidas tomadas? Isso, a instituição, acho que qualquer instituição existe algumas regras, né? A instituição também exige, além da renovação de atestado, né, que precisa ser anual e para cardiopata ou mais de 80 anos semestral, a gente exige uma boa frequência, né? Porque se esse aluno não mantém boa frequência na instituição, ele não consegue adquirir o benefício que é nosso maior objetivo, né? Essa melhora de qualidade de vida
Então, quando acontece de ter alunos que não estão mantendo uma boa frequência, eu sempre entro em contato, verifico o motivo, chamo para conversar, existe esse acolhimento para que ele possa, e esse estímulo para que ele se mantenha na instituição e mantenha boa frequência, mas infelizmente acontecem casos de alunos que não conseguem manter a boa frequência, ou que não tem interesse mesmo, então a gente realmente tem que desligar esse idoso da instituição para que a gente também dê oportunidade para outros que tenham interesse em estar fazendo. A procura é constante, praticamente? Constante, diariamente. Aline, com relação a um trabalho interessante, artesanato e culinária, do que se trata? São oficinas que a gente desenvolve esporadicamente, são oficinas de um dia, de algumas horas, onde a gente tem uma funcionária que desenvolve essa atividade lá, então a gente procura também trazer essas oficinas de acordo com períodos, né, culturais, datas comemorativas, como o período de Páscoa, festa junina, Dia das Mães, então a gente procura já trazer um artesanato voltado para isso, para que os nossos alunos possam estar participando, eles se inscrevem, né, a gente divulga, eles se inscrevem para poder estar participando, e as da culinária também, além da gente tentar voltar para essa parte regional, né, de culinária regional, de datas comemorativas, mas também tem sem ser focado nisso, sempre com divulgação prévia, eles fazem a inscrição e vão para o dia, né, agendado para estar participando. Aline, a Irmandade Misericórdia, ela tem alguma ligação com o município ou com o governo do estado? Ela é uma instituição que sobrevive de condições próprias. Nós temos todas as certificações, então nossa ligação com o município e governo é referente aos certificados que temos todas, né, as certificações exigidas e necessárias, mas é uma instituição privada filantrópica que sobrevive de condições próprias, não sobrevivemos de verbas. Vocês sempre, a Irmandade sempre ela está se modernizando em todos os sentidos, principalmente dos seus equipamentos. Sim, até atualmente a gente trocou todo o equipamento da academia de musculação, então é uma instituição muito preocupada com qualidade, né? E as coisas vão se modernizando, né? Tem equipamentos que vão ficando mais ergonômicos, dando mais facilidade, mais qualidade durante o exercício. Então a gente procura estar todo ano trocando equipamentos que é necessário, modernizando o espaço, mantendo sempre o ambiente limpo, que é uma das prioridades da instituição, um ambiente agradável, porque o idoso quando chega lá, muitos idosos, na verdade, muitas vezes vem um familiar antes do idoso, falando que gostaria de trazer os seus pais para fazer atividades, mas eles se recusam, porque eles associam o centro de convivência para idosos muito com as casas de longa permanência, que são os antigos asilos, né? Que a gente chamava de asilo. Então eles acham que aquilo lá é um ambiente muito parecido com uma casa de longa permanência, que eles associam a um lugar triste, frio, né? Então eu sempre convido eles a irem com seus pais lá, até todo o cadastro que é feito, o primeiro acolhimento, ele nunca é feito pelo filho ou pelo familiar, ele sempre tem que ser feito pelo idoso. Então toda atividade que ele vai ser inscrito, obrigatoriamente ele tem que estar presente, é ele que vai escolher o dia, é ele que vai escolher o horário que ele quer, dentro daquilo que eu ofereci, é ele que vai escolher qual atividade ele quer fazer. Então ele tem que ter essa independência, essa autonomia e também ser valorizado com sua opinião para aquilo que ele quer fazer. Então eu sempre convido para que esse idoso vá até a instituição, que quando ele chega lá ele entende que não é aquele ambiente que ele pensava, né? Que é um ambiente agradável para que eles possam estar lá passando suas horas e trabalhando essa questão de socialização. No caso que você falou que às vezes a família vai em primeiro plano, depois vai o idoso. Normalmente esse idoso ele já é mais retraído. Sim. Ele já é mais tímido. Então, e os casos, por exemplo, numa porcentagem de 0 a 10, quantos idosos mudam ele sai do retraimento da pessoa oprimida para aquela pessoa que exterioriza, mais feliz? Eu acho que chega a 8, 9, assim, acho que de cada 10, pelo menos uns 9 já mudam de opinião, já querem ficar, já querem se inscrever, quando conhecem o ambiente. Sempre tem um ou outro que ainda não querem, porque eu acho que
que é da personalidade. Às vezes tem pessoas que realmente não querem fazer, que são mais caseiros. E a gente também tem que respeitar, né, esse tipo de personalidade. Mas a grande maioria, quando conhece, quer fazer atividade. Os eventos anuais, as festas anuais, sempre são comemoradas com bailes, com festas juninas, por exemplo, Natal, todo ano. Sim, sempre dentro da instituição. Então a gente tem um cronograma de atividades que a gente desenvolve, né, durante o ano, que sempre vai ter, né, que está dentro do cronograma mesmo, como os eventos comemorativos, Dia das Mães, Dia da Mulher, Dia dos Pais, Dia do Idoso, festa junina, festa de Natal. Então, esses eventos, eles acontecem anualmente, que já está dentro do nosso cronograma de atividades extras, né? Esses eventos que são comemorativos, a gente deixa específico para os nossos alunos, porque como a gente tem um público atendido muito grande, até por questão de espaço físico, a gente não libera que eles tragam familiar, porque não vai caber mesmo, porque a procura é grande para esses eventos. Mas a gente, como trabalha o fortalecimento de vínculos, a gente também tem diversas outras atividades desenvolvidas que a gente abre ao público para que eles possam trazer um familiar, amigos a participar. Como os nossos bingos, nossos bailes à noite, porque daí por ser à noite muitos alunos não conseguem ir ou nem gostam. Então a gente libera que venha familiar junto, então esses são liberados. As sessões de cinema, diversas palestras com profissionais diferentes, temas diferentes que acontecem durante todo o ano. Então existem vários eventos também que a gente traz e desenvolve para que um familiar possa participar junto com eles. Aline, para finalizar, nós gostaríamos que você deixasse uma mensagem para quem nos assiste. Bom, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade de estar falando um pouquinho do que a instituição desenvolve. Eu acho que uma mensagem que eu poderia deixar aqui para vocês seria que a gente tenha um olhar mais atento à nossa população idosa, né? Já que é uma população que cresce, né, e que vive por mais tempo, né, de acordo com as estatísticas. Então, para que a gente olhe com uma melhor atenção, né, procure desenvolver mais políticas públicas para esse público, para que ele realmente possa viver por mais tempo, porém com sua independência, autonomia e com qualidade de vida. Então, acho que minha mensagem seria essa, um olhar mais atento a esse público. Gostaria de agradecer mais uma vez. Aline, nós é que agradecemos. Vocês viram as explicações da Aline, um trabalho fantástico da Irmandade de Misericórdia aqui de Taubaté, que tem como finalidade sempre a preservação da saúde física e mental dos idosos aqui da nossa cidade. Aline, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Esperamos que brevemente você possa retornar. Obrigada. TV Cidade chega ao seu final. Agradecemos o carinho da sua atenção, da sua sintonia. Estaremos de volta na próxima semana. Sou Cida Dayon, estou na Irmandade há 15 anos. Para mim, trouxe vários benefícios. Já participei de várias atividades, tai chi, yoga. Hoje faço pilates, musculação. Então, desde que eu comecei a fazer aula, a hidroginástica me trouxe mais disposição, perda de medidas, um benefício muito grande, porque a gente se sente com mais condições de, o dia todo, ter uma disposição melhor, melhora em relação a tudo que é ruim em termos de um peso um pouco a mais, que eu cheguei no peso ideal, fazendo e tendo esse resultado através da hidroginástica. Os benefícios são vários. Estou notando principalmente que eu estou dormindo bem melhor e assim, uma comprovação mais efetiva ainda, eu faço check-up todo ano. E fiz meu último check-up agora em abril, e meus exames, o médico falou, poxa, eu queria que os meus estivessem assim, porque os exames, colesterol, triglicéridos, tudo baixo, baixíssimo.